Bem, alunos, essa então é a segunda aula sobre o R. Na aula passada a gente viu um pouquinho, né, a introdução, fiz para vocês o resumo da aula de sexta. Foi até esse script que ainda está aberto aqui. E eu acabei não mostrando para vocês como que a gente salva esse script, certo? Deixa eu aumentar aqui o volume um pouco. Então, eu não mostrei para vocês como que a gente salva esse script. Então, basicamente, tem esse símbolo do disquete. Ao clicar aqui, ele vai abrir, então, essa janelinha. A gente busca aquela nossa pasta, né, que é o nosso diretório. Então, eu vou salvar aqui como aula 1, ok? Aula 1. Então, eu tenho agora já minha aula salva. Toda vez que eu modificar alguma coisa, basta eu clicar no disquete que ele vai estar marcado aqui, ok? Então, agora eu vou criar, tá? Eu fechei esse script e vou criar agora um novo script que eu vou chamar de aula 2. Então, a ideia da aula 2 é a gente ver alguns scripts, alguns comandos importantes para fazer a análise exploratória, né, a estatística descritiva de uma variável. Antes disso, a gente vai entrar lá no nosso site, tá? Então, lá é ensino, bioestatística. Vocês vão fazer o download de 2 arquivos. O primeiro é aqui na aula 2, tá? Introdução ao RStudio. Vocês vão clicar em script de instalação de pacotes. Então, vai aparecer essa página, vocês vão fazer um download, ok? Podem salvar lá naquela pasta, né, no nosso diretório, ok? E nós vamos também fazer o download na aula 3, ok? Dados da aula prática. Então, vai aparecer esse arquivo, cliquem aqui no símbolo de download e salvar também no nosso diretório, ok? Então, feito isso, nós vamos até a nossa pasta, nosso diretório, e vamos clicar nesse arquivo pacotes iniciais. Então, vocês vão ver aqui uma lista de pacotes que vão ser essenciais para a nossa disciplina, tá? Então, vocês vão instalar todos esses pacotes no computador de vocês, ok? Então, para isso, basta eu clicar Ctrl Enter. Então, cliquei Ctrl Enter no primeiro pacote. E como eu vou saber se essa instalação foi concluída? Se aqui embaixo apareceu o símbolo de maior. Se apareceu o símbolo de maior, então significa que aquele pacote foi instalado. Então, eu vou instalar o segundo, vou aguardar. O terceiro. O quarto. O quinto. E assim sucessivamente. Caso vocês tenham algum problema na instalação dos pacotes, o que eu sugiro? Que vocês tirem uma foto da mensagem que aparece na tela de vocês e me enviem para eu tentar entender qual o erro, ok? Então, feito isso, tá? Vamos terminar aqui. Tá até repetido aqui, ó. A gente nem precisa instalar esses dois porque eles já apareceram aqui em cima, ok? Bom, então, para eu saber se os pacotes foram instalados ou não, eu preciso carregar o pacote. Então, antes disso, uma dica importantíssima. A partir do momento que eu instalo o pacote, eu não preciso instalar mais esse pacote no meu computador, ok? Uma vez instalado, vai estar lá instalado, a não ser que a gente remova essa instalação.
Então, todas as vezes que vocês instalarem o pacote, o que eu sugiro? Comentem a linha para que todas as vezes que a gente for rodar o nosso script, o pacote não seja instalado de maneira desnecessária, ok? Então, como eu vou verificar se todos os pacotes foram instalados? Eu vou utilizar a função library, ok? Então, quando eu digito a função library, ela carrega aquele pacote. Então, eu vou escrever o nome de todos esses pacotes para ver se eles estão instalados no meu computador. DeskTools. Então, vocês vão ver que se o pacote já está instalado, vai aparecer até a sugestão da escrita, tá? O nome do pacote. Então, Esquisse. Então, também já está instalado. Export. Aqui embaixo. Então, também já está instalado. RVA. Também. April-Pack também já está instalado. ggplot2. Opa, faltou aqui o 2. E readxl. E por fim, o Summary Tools. Então, no meu computador, todos os pacotes estão instalados. Ao fazerem isso no computador de vocês, verifiquem se todos os pacotes foram instalados corretamente, ok? Então, feito isso, eu vou carregar essas linhas para aquele arquivo que eu estou chamando de aula 2, ok? Tá? Então, eu vou carregar esses arquivos porque a gente vai utilizar algum desses pacotes na aula de hoje. Bacana? Então, só para garantir, vou dar mais um Ctrl Enter, então a gente vê aqui nenhuma mensagem de erro, tá tudo certinho, todos os pacotes foram instalados. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é já fazer aquela verificação se o meu diretório, qual o meu diretório atual, certo? Então, a gente comentar aqui, carregando os pacotes. Então, se a gente observar, o que apareceu aqui? Apareceu a pasta documentos, e não é essa a minha pasta de trabalho. Então, eu vou definir. Verifique, então, se vocês estão com o diretório correto, ok? Então, vou acrescentar conta barra e vou aqui definir o meu novo diretório. Então, ok, agora está bacana. Já está lá definido para a pasta aulas de R, certo? Então, agora a gente vai aprender a ler um conjunto de dados. A leitura do conjunto de dados vai depender do formato do arquivo, tá? Então, esse arquivo que vocês baixaram é um arquivo do tipo TXT. Então, se a gente olhar aqui, né, um conjunto de dados do Titanic, é um documento de texto. Então, todas as vezes que eu tiver um documento de texto, como que eu vou ler esse meu conjunto de dados? A gente vai utilizar a função read.table, ok? Então, com a função read.table, eu vou conseguir ler aquele meu conjunto de dados. Então, o que eu preciso fazer? Dentro da minha função read.table, eu vou copiar o quê? Aquele meu caminho, certo? Então, eu copio esse meu caminho, importante que seja, né, dentro de aspas, e incluo o nome do arquivo. Então, aqui o nome do arquivo é Titanic, com T maiúsculo, e como é um arquivo de texto, é .txt, ok? Bom, então eu forneci a primeira informação, que é
o arquivo que eu quero ler no R. Outra informação importante que a gente precisa fornecer ao R é se a primeira linha do nosso arquivo possui o nome das variáveis. Então, se a gente abrir aqui o arquivo Titanic, a gente vai ver que a primeira linha, de fato, é o nome das variáveis. Então, a identificação do passageiro, se sobreviveu, a classe, o nome, o sexo, a idade, ok? Então, eu vou utilizar o seguinte argumento. A gente vai colocar aqui vírgula. Então, a gente sempre usa vírgula para separar os argumentos. E vou escrever header. Tá vendo que ao começar a digitar o R, ele já fornece, né, o nome do argumento. Então, basta dar um enter aqui. E eu vou falar que sim, que existe. Para a gente indicar a presença ou a ausência, a gente utiliza o símbolo T de true para indicar a presença ou F de false para indicar a ausência, ok? Então, eu vou colocar esse argumento na linha de baixo, só para que a gente consiga visualizar tudo nessa página, ok? Sem ter que ficar me deslocando para a direita. Só que, se eu ler, né, dessa forma, o que vai acontecer? Eu não vou armazenar esse meu conjunto de dados em um objeto. A gente viu o quê? Que para armazenar, né, as informações em um objeto, a gente precisa atribuir essa informação a um objeto. Então, eu vou chamar aqui esse objeto de dados e vou atribuir a esse objeto dados o meu banco de dados. Okay? Então, agora dando Ctrl Enter, aparece aqui ao lado o quê? Um conjunto de dados com 891 observações de 12 variáveis. Ao clicar aqui, a gente vê então todas aquelas variáveis, né, todas aquelas informações que estavam no conjunto de dados, ok? Bom, então agora que a gente já sabe ler um conjunto de dados, a gente vai aprender uma função bem bacana, que é a função DIN. A função DIN, ela vai permitir eu visualizar essa informação que eu já sei que o conjunto de dados possui 891 observações de 12 variáveis. Então, se eu pedir DIN do meu conjunto de dados que tem o nome dados, vocês vão perceber o quê? Que a primeira informação se refere às linhas e a segunda informação se refere à coluna, ok? Então, vocês vão perceber que todas as vezes que a gente trabalha com um conjunto de dados que tem o formato de uma matriz, todas as vezes que eu quero me referir à linha, eu vou utilizar a informação do lado esquerdo, e todas as vezes que eu for falar da coluna, né, trabalhar com a coluna, eu vou escrever essa informação do lado direito. A gente vai ver isso quando a gente começar a manipular o banco de dados, ok? Então, a função DIN traz para mim essa informação de quantas linhas e quantas colunas eu tenho no meu conjunto de dados. Outra informação importante, né, outra função importante é a função str. Então, se eu peço str de dados, vai aparecer aqui para mim uma lista de todas as variáveis. Então, se vocês perceberem, aqui eu tenho informação, né? Na primeira linha, data frame, então tá me indicando que é um banco de dados. 891 observações, então 891 linhas, 12 variáveis, ok? E aqui embaixo, né, eu tenho todas as variáveis, certo? Então, identificação do passageiro, se sobreviveu, a classe, o nome, sexo, a idade, certo? E
logo em seguida eu tenho uma palavrinha. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho int, aqui eu também tenho int, factor, num, int. E o que significa isso? Essas palavras representam para a gente como que o R está lendo esse meu conjunto de dados. Então, se eu vejo a informação int, significa que ele está lendo como um número inteiro. Se eu vejo a informação num, é de numérico, tá? Se eu vejo a informação factor, é de fator, tá? Seriam as categorias. Então, se vocês olharem bem, o que acontece? Por exemplo, a variável identificação do passageiro é uma variável em que eu tenho simplesmente os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é basicamente o quê? É o número das linhas. Então, essa informação para a gente é desnecessária. Concordam? Então, eu não preciso ter essa informação, eu não preciso ler essa variável, né, essa coluna, como uma variável. Não vai trazer informação para mim, ok? Se eu olho a segunda linha aqui, né, a segunda coluna, no caso, survived, eu tenho a informação de que essa variável é um conjunto de dados, né, em que esses dados são números inteiros. Só que, na verdade, a variável survived, ela está indicando para a gente se a pessoa sobreviveu ou não ao acidente do Titanic. Então, neste caso, 0 representa para mim que a pessoa não sobreviveu. É como se fosse a categoria não. E 1 representa a categoria sim. Então, na verdade, eu preciso informar para o R que essa variável survived não é para ser um número inteiro, mas sim para ser um fator, para ser factor, ok? Então, a gente vai ver como modificar isso. A mesma coisa para a variável P-class, né? Que seria a classe do passageiro. Então, eu tenho 3, 1, 3, 1. Então, eu tenho primeira, segunda e terceira classe. Na verdade, essa variável não é para ser um número inteiro, mas sim também uma variável qualitativa ordinal. Então, a gente precisa transformar também para fator. Se a gente olhar, por exemplo, o nome, né? Então, eu tenho a informação do nome dos passageiros. Esses nomes não vão interessar para a gente, certo? Não faz sentido a coluna nome ser uma variável no nosso conjunto de dados, porque nome não vai discriminar em relação a nada, né? Não é porque a pessoa tem nome de Owen que ela vai sobreviver ou vai morrer com uma maior probabilidade. Então, algumas variáveis do nosso conjunto de dados a gente vai precisar excluir porque não faz sentido para uma análise, ok? Então, como que a gente faz para remover variáveis? Basta a gente chamar a variável. Então, se vocês lembram do último vídeo, como que a gente chama uma variável? É o nome do banco de dados, o dólar, e aí só selecionar a variável. Então, a variável identificação do passageiro pode ser excluída, então eu vou atribuir essa variável a palavrinha null, tá? Tudo maiúsculo, N-U-L-L maiúsculo. Ao dar Ctrl Enter, se vocês observarem aqui, ó, vai cair de 12 para 11. Viu? Então, agora o meu conjunto de dados já não tem aquela primeira coluna, identificação do passageiro, ok? Outra variável que nós vamos excluir também é o nome. Então, name recebe null. E se a gente olhar aqui também, o ticket,
né, o número do ticket também não vai trazer muita informação para o nosso trabalho, né, para as nossas análises. O fato do número, né, dependendo do número do ticket, isso não vai estar relacionado com o fato de morrer ou sobreviver ao Titanic. Então, a gente também vai excluir ticket, ok? Então, se a gente pedir novamente um STR, a gente vai ver as variáveis restantes, ok? E a gente ainda percebe a necessidade de transformar essas variáveis, né, como survived e p-class, em variáveis categóricas, né, qualitativas. Bom, olhando aqui também, agora que eu percebi, a gente tem a variável cabine, né? Não faz sentido também a gente trabalhar com o número da cabine em que estava o passageiro. Então, vamos excluir cabine também. Ok? Bom, então acho que é isso. Agora, o que a gente vai precisar fazer é transformar survived e p-class para variáveis categóricas, qualitativas. Então, sexo já está correto, é uma variável qualitativa. A idade já está correta, é uma variável quantitativa. CIB-SP e PAR-CH são, de fato, duas variáveis quantitativas que estão relacionadas com o número de passageiros, tá? Que seja irmão, filho, esposa, marido, tá? Fare também é uma variável quantitativa, numérica, pois é a tarifa, né? O quanto que aquela pessoa pagou no bilhete. E embarked são os locais, os portos em que aquele passageiro, em qual porto aquele passageiro embarcou, então é um fator, ok? Bom, então agora a gente vai transformar essas variáveis, né? Survived esqueci o nome, ai, gente, e a classe para fator. Bom, então, a variável survived, ela vai receber a variável survived. Mas eu preciso que essa variável survived seja transformada para fator. Então, o que a gente vai fazer é colocar aqui na frente a função as.factor. Então, quando a gente vê o STR de dados, agora eu já consigo ver o quê? Que a variável survived é um fator com 2 níveis, ok? Se eu quiser transformar o nome desses níveis para alguma palavra, a gente usa a seguinte função. A gente vai falar levels, ok? Então, os níveis, ou seja, as categorias de quem? Da variável survived. Então, porque se eu der Ctrl Enter, vai aparecer 0 e 1. Então, eu quero que esses níveis, eles recebam outros nomes. Então, a gente vai usar o símbolo C, que é de concatenar, porque a gente vai utilizar duas palavras, tá? Então, todas as vezes que a gente quer trabalhar com mais de um elemento, a gente usa o símbolo C. Então, eu preciso colocar na ordem, tá, gente? 0 é o primeiro e 1 é o segundo. Então, 0 significa não. Então, é não sobreviveu. Então, eu posso colocar como morreu. E o segundo, sobreviveu. Dando Ctrl Enter, se eu clicar lá de novo no STR, o que eu já tenho? Ó, morreu e sobreviveu, ok? Então, vou fazer a mesma coisa para a variável p-class. Então, a variável p-class recebe s-factor da própria variável p-class.
E os níveis da variável pClass, se a gente olhar, tá na ordem 1, 2, 3, então eu vou colocar C, perdão, abre aspas, primeira, vou colocar primeira classe, segunda classe e terceira classe, ok? Certo? Então, se a gente pedir lá o str de novo, de dados, agora eu vejo que o meu banco tá certinho. A variável survived e a variável pClass como variáveis categóricas, ok? Se vocês perceberem, a variável embarked, né, onde a pessoa embarcou, ela tá como uma variável fator, ok, tá correto, mas ela está com 4 níveis. Por quê? Porque ela está identificando esse valor vazio como um nível. Então, se a gente chamar aqui embaixo para ver só essa variável embarked, olha só, eu tenho um caso aqui que está vazio. Tá vendo? Um único caso aqui. Então, o que a gente pode fazer para solucionar esse problema? A gente pode simplesmente converter esse nível, tá? Ou remover essa categoria, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou tentar, também eu vou tentar aqui com vocês, tá? É falar que este nível, ele é, na verdade, um dado ausente e não um nível. Todas as vezes que a gente quer representar um dado ausente, a gente usa o símbolo NA, N e o A maiúsculos, tá? Então, ó, quando a gente olha aqui a variável idade, vocês vão ver que a sexta pessoa, a sexta observação, tem um NA em idade. Ou seja, a gente não tem informação da idade para essa sexta pessoa, ok? Então, para eu tentar transformar isso em NA, eu vou falar o seguinte, olha, identifique, tá? Quando dados, né, a variável embarked do banco de dados é igual a esse símbolo vazio, porque é exatamente isso que aparece aqui, né? É exatamente o que aparece aqui, certo? Só que se eu fizer simplesmente isso, o que vai aparecer? Vai aparecer vários falsos, porque ele está olhando cada linha e ele está verificando. É vazio? Não, então é falso. Até chegar naquela linha em que é true. Outra coisa importante também é que no R, o igual não é um único igual. São dois iguais, tá? Então, fiquem cientes disso. Então, isso aqui não é o suficiente para mim. Eu preciso simplesmente pegar o valor, tá? Em que true, né? Em que eu tenha true, ok? Então, o que eu vou fazer é, eu quero pegar da variável embarked em qual linha eu tenho esse valor. Então, lembra que eu falei para vocês que linha é do lado esquerdo e coluna é do lado direito? Então, todas as vezes que a gente quer pegar essa informação, a gente coloca, né? A gente utiliza colchetes e o símbolo de vírgula. Só que se eu já estou pegando a variável, ou seja, aquela coluna, não preciso usar o símbolo de vírgula, tá? Basta eu inserir essa informação aqui dentro. Então, quando eu dou Ctrl Enter, o que ele mostra? Aquele valor vazio, por isso que não aparece nada aqui, mas ele mostra um valor vazio. Então, eu vou falar o seguinte, para esse valor vazio, eu quero que você atribua a esse valor vazio o NA.
Se vocês observarem, olha só, NA fica até com uma cor diferente. Por quê? Porque ele já entende essa simbologia de que NA significa not available, que não está disponível. Então, vamos fazer esse teste, vamos ver se vai funcionar. Então, atribuir, né? Não veio nenhuma mensagem de erro. Vamos pedir aqui, então, um STR de dados. O que aconteceu? Ainda tá aqui o quê? Entendendo como 4 categorias, certo? Se eu olhar só a variável, o que acontece? Lá no local está um NA, ok? Se a gente olhar por aqui também, lá mais para o final, né? Vamos ver se a gente acha aqui. Bem para o finalzinho. Então, vamos subir. Ó, tá como NA, mas ele ainda continua entendendo como um nível, né? No STR apareceu ainda como 4 níveis. Então, a gente precisa falar para essa variável que esse nível não está sendo mais utilizado. Então, aí, gente, que eu quero que vocês comecem a se desenvolver mais. Como que eu faria isso? Eu não sei de cabeça, mas a gente pode procurar o quê? No Google, de preferência com termos em inglês. Então, eu vou usar a seguinte expressão, drop unused levels R. Então, né, eu quero remover esses níveis não utilizados do R. Então, ó, já aparece aqui o quê? Uma informação. Então, vou entrar nessa informação. É uma função. E basta fazer o quê? Escrever drop levels e em X o objeto que eu quero tirar esses níveis. Então, eu vou escrever aqui drop levels de quê? Dados embarked. Então, agora, ó, não aparece mais os 4 níveis. Na verdade, aparece sim. Por que apareceu? Porque eu não fiz a substituição, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atribuir esse drop levels à minha variável embarked. Então, se agora eu der o STR, agora sim, 3 níveis, ok? Então, aqui é eliminando nível, categoria não usada, ok? Gente, eu sei que são muitas informações, mas eu quero que vocês entendam que vocês vão ter esse script, né? Todas essas linhas de comando em um arquivo como apoio, tá? E esses detalhes, de fato, vocês vão assimilar com a prática, ok? Então, eu vou finalizar essa primeira parte dessa aula 2 e no próximo vídeo a gente vai entrar na parte da análise descritiva propriamente dita, tá? Então, aqui foi só uma etapa de preparação dos dados, ok? Então, até o próximo vídeo.